Boa tarde para todos. Quando Jesus, o governador planetário, recebeu a responsabilidade dos planos superiores de estabelecer no planeta Terra um espaço para o desenvolvimento das almas, já se sabia que num determinado momento dessa história, o planeta deveria receber uma quantidade significativa de almas vindas de outros orbes, que para cá viriam para estabelecer a estrutura do conhecimento científico, filosófico, religioso e artístico do planeta, construindo assim o arcabouço de todo o saber que o planeta haveria de ter. Nessa época, o nosso governador, Jesus, recebeu, portanto, grandes levas de espíritos que vinham para a Terra em função dos processos de transição planetária que estavam acontecendo em seus orbes, em outros lugares do universo. E as almas que para cá vinham eram almas de conhecimento intelectual bastante desenvolvido, mas com grandes dificuldades no campo moral. Foi exatamente a fragilidade no aspecto comportamental que trouxe esses espíritos tão inteligentes para que viessem encarnar na Terra, nos albores da nossa civilização. Formaram eles aqui grandes povos que nós conhecemos nos livros de história e que nos encantamos com a grandiosidade dos seus conhecimentos e com a majestade da capacidade que eles tinham de construir obras, de realizar construções arquitetônicas e também os seus saberes, seus conhecimentos, sua forma de viver. Hoje, ainda observando algumas dessas civilizações antigas, nós nos surpreendemos por ver a grandiosidade do conhecimento que esses homens tinham, apesar de uma época tão antiga, tão remota em relação à atual. Mas para que esses espíritos que aqui encarnavam tivessem a oportunidade de se transformarem, de mudarem, porque era exatamente a mudança, a reforma íntima, a transformação moral, que capacitaria esses espíritos para que eles regressassem para o seio dos seus amores, para os seus planetas de origem, e ali então eles retornassem às suas relações afetivas, era preciso que fosse oferecido para esses espíritos um conjunto de informações e de conhecimentos que dessem a eles a condição de eles se modificarem e de encontrarem novas formas de viver. E isso assim se deu. Ao longo da história da humanidade, diversas são as obras religiosas que existem e que elas são convergentes nos seus pensamentos, nas suas bases, exatamente porque promanam de uma mesma fonte, que é a lei divina. E foi assim que, desde o princípio da estruturação da civilização indiana, isso há 5.200 anos atrás, ou seja, 3.200 antes do nascimento de Jesus, nós tivemos na Terra o nascimento de um ser muito singular, chamado Krishna. A história de Krishna está narrada num dos maiores poemas que a humanidade possui, chamado Mahabharata. O Mahabharata é para a Índia aquilo que a Bíblia é para nós. Seria o texto religioso mais importante dentro daquela cultura hindu. E a história de Krishna, ela está contada num trecho do Mahabharata, o chamado Bhagavad Gita. É uma obra pequena, 18 capítulos, muito sintética, que trata a respeito da vida, da morte, da reencarnação, da imortalidade, do processo de iluminação interior e de uma série de conjuntos de princípios muito parecidos com aqueles que a doutrina espírita possui. Os conhecimentos do Mahabharata, e mais especificamente do Bhagavad Gita, eles são concentrados na história de Arjuna. Arjuna é um príncipe que está num campo de batalha, e na batalha ele enxerga os seus oponentes e seus aliados, e ele teme a batalha na hora em que ele percebe que seus oponentes são, na verdade, seus parentes, porque era um processo antigo de divisão de terras, e agora aqueles com quem ele guerreava no passado haviam sido seus parentes. E isso faz com que Arjuna se sinta muito desconfortável, e ele começa a conversar com o seu conselheiro, Krishna, perguntando para ele: e agora?
Ele lutava ou não? E aí vai se transcorrer a história do Bhagavad Gita, que é uma discussão sobre a luta do homem contra os seus opositores. E tudo é uma grande parábola, porque os opositores são os defeitos, os meus aliados são as minhas virtudes, e eu estou no meio para lutar, no meio dessa guerra, que é uma guerra do crescimento do homem espiritualmente. Na leitura que o Bhagavad Gita nos oferece, é possível retirar 7 lições significativas de dentro dele. Lição número 1, fugir do papel de vítima, parar de se vitimizar e de fazer drama com tudo que acontece colocando a culpa nos outros. Essa é a regra número 1. Aprendizado número 2, todas as coisas vão passar, então, portanto, aceite a transitoriedade das coisas, não se apegue às coisas, porque tudo é transitório, nada lhe pertence e tudo vai passar. A única coisa que permanece é você, mas nem as pessoas que você acha que lhe pertencem, tudo passa, acostume-se a isso. Número 3, só o que é real é o que existe dentro da nossa mente. Se eu acredito que fulano é errado, ele vai ser errado. Se eu acho que fulano é certo, então aquilo vai ser certo. É a minha maneira de ler a vida que torna a vida real para dentro de mim. Não importa o que está lá fora, o mais importante é como eu leio as coisas, como é que eu traduzo dentro de mim a leitura que eu faço do mundo que está lá fora. Verdade número 4. Enquanto você não disciplinar o seu pensamento, você não poderá mudar. Porque é preciso doutrinar a mente para que os nossos pensamentos sejam bons, para que você consiga ter uma mudança de vida. Enquanto você não fizer isso, você não vai mudar, vai permanecer do mesmo jeito. É ilusória a ideia do homem de querer não agir no mal, porque a gente age depois que já pensou. Segundo o Bhagavad Gita, você tem que doutrinar o seu pensamento para que nem sequer você pense, para que não haja. Verdade número 5. Ninguém evolui sem esforço. Não pensemos nós que a evolução vai acontecer num modelo parecido com a música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Não vai. É preciso esforço, repetição, treino para que você consiga vencer as imperfeições. Verdade número 6. Você é o construtor da sua própria história. Ninguém constrói sua vida, como ninguém pode construir sua felicidade. Só você mesmo é que pode construir a sua própria história, a sua libertação espiritual. E a verdade número 7, muito próxima daquilo que o Espiritismo diz, assevera que a batalha, essa guerra, ela já está ganha, porque todos temos um encontro marcado com a felicidade. Ou seja, pode demorar, mas todos nós venceremos a batalha e nos tornaremos espíritos felizes. Essa era a verdade do Bhagavad Gita, que às vezes algumas pessoas não têm contato, não conhecem, mas devem conhecer o canto 12 do Bhagavad Gita, que é quando Krishna se autodescreve. No canto 12, Arjuna, que é o aprendiz, vira-se para Krishna e pergunta: mas e tu? Quem tu és? E a resposta dele, eu acredito que todos conhecem. O Krishna responde: eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, a letra A tem o meu nome, eu sou a mãe, o pai e o avô, o filho que ainda não veio, o início, o fim. Chegou aqui já leram, né? Como chama essa música? Gita, porque é Bhagavad Gita. Esses pensamentos, eles estavam contidos para que as pessoas pudessem fazer a sua mudança já naquela época, para que nós pudéssemos nos transformar e não perdêssemos a oportunidade da mudança. Era preciso ir para dentro e não para fora. Ali mesmo no Oriente, no 6º século antes do nascimento de Jesus, haveria um outro grande missionário que traria uma mensagem extraordinária, Siddhartha Gautama, conhecido como Buda.
O Buda dizia que o caminho para a felicidade estava na capacidade que a gente tivesse de parar de desejar. Porque o desejo, vindo no pensamento, impedia que nós alcançássemos a felicidade. Era preciso não desejar, era preciso disciplinar o pensar, para que nós então nos despojássemos de Maya, que é tudo de ruim que há em nós, e assim nós alcançássemos a iluminação. O Buda traria uma mensagem extremamente revolucionária que mudaria os conceitos do Nepal e depois se espalharia por todo o Oriente. Hoje, o budismo está disseminado em boa parte do Oriente, exatamente com os conceitos que dizem que o mais importante é a nossa mudança interior, é a busca do eu profundo, do nosso autoconhecimento, do mergulho no interior do meu eu, para que eu me conheça, para que eu saiba quem eu sou, conheça quais são as minhas tendências, analise a minha forma de viver e de pensar, e a partir disso, iniciar um processo de transformação. A mensagem havia chegado também naquela região do Nepal. Mas para o Ocidente, um pouquinho, na região ali da Palestina, nós encontramos alguns conhecimentos muito interessantes, que são os conhecimentos da Cabala. A Cabala judaica, que é muito antiga, ela possui uma série de conceitos extremamente interessantes, e entre eles um que é um veio central da discussão da Cabala, Eitz Haim, a árvore da vida, que estabelece um caminho de autoconhecimento através de 10 instâncias, chamadas Sefirot, em que você vai subindo por essa escada sinuosa até alcançar o ponto mais alto dessa caminhada, passando por 10 etapas diferentes de autoconhecimento, de mudança, de transformação íntima. Cabala está baseada na ideia da imortalidade, da reencarnação, da existência de um Deus único, da existência da comunicabilidade dos espíritos com os homens. E essa estrutura, muito semelhante ao pensamento que a doutrina espírita esposa, traria esses conceitos espirituais naquela época para esses homens. Nas 10 Sefirot que nós temos para percorrer até alcançar a última, que é Keter, passando por Malhut, Yesod, Netzah, Hod, Tiferet, Gevurah, Hesed, Binah, Hormah, Keter, são as 10 etapas. A primeira delas chama-se Malhut, que significa reino em hebraico. Você, para poder entrar no caminho de autoaperfeiçoamento, precisaria entrar em Malhut. Entrar em Malhut significa reconhecer que você é o culpado pelos seus erros, parar de colocar a culpa nos outros, semelhante ao primeiro princípio que estava no Bhagavad Gita. Para a Cabala, as pessoas se dividem entre escravos e senhores. Escravos são os que não dominam sua própria história e põem sempre a culpa nos outros. E senhores são os que dizem, eu sou responsável pelo que me aconteceu. A responsabilidade é minha e sou eu que sou o responsável pelo que me acontece. Quando eu alcanço esse nível de consciência, eu começo a entrar na árvore da vida que a Cabala possui. Eu piso no primeiro ponto para o meu fenômeno de amadurecimento, quando eu revejo os meus pensamentos, quando eu refaço os meus conceitos de vida, aí eu estou preparado. Então, o primeiro ponto para entrar Malhut, ou seja, o reino, é acontecido exatamente quando você descobre, eu estou errado, eu erro, eu faço coisa errada, eu sou o culpado, não são os outros. Eu paro de culpar as pessoas e reconheço a minha responsabilidade direta diante da minha vida. Esse é o pensamento que a Cabala apresentava, mas esse mesmo ideal, ele se apresenta em outras obras também. Existia uma obra no Antigo Egito que foi escrita, primeiro ela era tradição oral e depois ela foi compilada e se tornou um livreto de orações. Nós conhecemos esse livro com o nome de O Livro dos Mortos, mas esse não era o nome dessa obra àquela época. Essa obra àquela época era chamada de O Caminho para a Luz, ou
a saída para a luz, porque eles entendiam que a alma, quando desencarnava, ela precisava encontrar a luz para seguir, e nesse livreto estavam as orientações para encontrar o caminho para a luz. E por que se chamava o livro dos mortos, se é tão diferente? É porque esse livreto ele era colocado do lado da múmia, bem pertinho da cabeça, para que a múmia, quando despertasse, pegasse o livrinho para dar uma lida, para se orientar. Então o livro era colocado aqui. Todas as vezes que os ladrões, saqueadores, abriam os sarcófagos atrás de tesouros, havia sempre um livro do lado do morto, que passou a ser chamado de o livro do morto, e depois o livro dos mortos, mas o nome, Saída para a Luz. No Saída para a Luz, ou seja, o livro dos mortos, há uma coletânea de preces e de orientações de como você deve proceder para que você alcance a iluminação. E nessas várias orações que existem, há pedidos aos deuses egípcios em favor da alma que estava sendo levada para o mundo dos espíritos. E entre essas várias orações que existiam, há algumas que dizem mais ou menos assim: ó senhores deuses do Egito, cuidai da alma deste faraó que foi bom com as viúvas, cuidou dos órfãos. Eles já sabiam naquela época isso, tá? Foi bom com as viúvas, cuidou dos órfãos, não favoreceu os poderosos, mas cuidou dos pobres, foi misericordioso, foi honesto, não mentiu. E aí tinha todo um conjunto de virtudes que você deveria procurar. E havia uma preocupação muito grande para que a vida dos faraós se alinhassem com esse tipo de conduta, para que quando chegasse a hora da desencarnação, os senhores do Egito, os tais deuses do Egito, pudessem então absolver a alma do faraó que havia transposto da posição dos encarnados para o mundo espiritual. Assim acontecia na tentativa de levar esta informação espiritual não somente para os hindus, para os nepaleses, para os egípcios e para os hebreus, mas para o mundo inteiro. Aquilo ali era uma estratégia para divulgar esta mensagem nos diferentes polos do planeta. E foi assim, nesse período, que nós encontramos também essas mesmas expressões na própria Grécia Antiga. Havia no oráculo de Delfos uma inscrição no topo do oráculo que dizia: conhece a ti mesmo. Procura conhecer o teu interior, mergulha na tua intimidade, conhece-te, vai para dentro do teu eu, conhece quem tu és, porque não existe outro caminho para a iluminação que não seja o de nós conhecermos o nosso próprio eu, analisarmos como nós somos e realizarmos um processo de mudança interior. Todas as demais estratégias, elas não são favoráveis. Mas o que foi que aconteceu conosco? Todas, ao invés de nós irmos para dentro, nós fomos para fora. Todas. Nós pegamos a mensagem de Krishna e, ao invés de nos transformarmos por dentro, criamos movimentos religiosos que vão para fora e não vão para dentro. Aí veio a mensagem do Buda, que era para ir para dentro, foi para fora de novo. Aí criamos uma série de práticas externas e dentro, muitas vezes, a gente não muda. É claro que muitas pessoas mudaram seu interior, mas o desejo do homem de procurar uma prática exterior era muito forte. Muito forte. Então, isso aconteceu no judaísmo, que tinha a cabala como orientação, mas seguia as regras de forma e esquecia os conhecimentos espirituais que possuíam. E isso acontecia no Egito Antigo, quando possuíam tantos saberes sobre o mundo espiritual e ficavam na periferia de todas essas coisas, sem fazer a mudança interior que deveriam fazer. Mas muitos aproveitaram. Muitas almas aproveitaram essa oportunidade e realizaram a transformação mínima suficiente para retornarem aos seus mundos de origem. Elas começaram a fazer a mudança e elas começaram a retornar aos seus mundos de onde vieram. E à medida que isso ia acontecendo, as civilizações aonde elas encarnavam iam entrando em declínio.
Os egípcios poderosos do passado, hoje não são mais nada. Os grandes filósofos da Grécia, hoje não pensam mais nada de novo. Os grandes administradores da Roma Antiga, hoje não são tão destacáveis. Os grandes homens iluminados da Índia, hoje já não têm mais o destaque que tinham antes. Ou seja, houve um processo de degradação, de degeneração dessas sociedades, porque a natureza do espírito que os animava acabou deixando de encarnar e aquelas civilizações começaram a perder força e interesse. Quando isso aconteceu, o próprio governador planetário disse: quem vai agora sou eu. Eu vou descer, está na minha hora. Eu vou levar a mesma mensagem de novo, para ver se dessa vez o pessoal entende, que ninguém tinha entendido ainda. Você fala para dentro, o pessoal vai para fora. Fala para dentro, vai para fora. Fala para dentro, vai para fora. O tempo todo. Então eu vou. Mas antes eu vou mandar um precursor. Mandou João, o Batista. João, o Batista, era filho de Zacarias. Zacarias era sacerdote. Se Zacarias era sacerdote, então João também seria sacerdote, porque a linhagem ela é uma linhagem hereditária. E João, que deveria ter seguido aquilo que o pai era, rompe. Ele rompe com a família. E aí, em vez de morar junto com os pais em Ain Carim, que era a cidade dele, vai morar no deserto. Em vez de casar, como era esperado de um sacerdote, vai viver no deserto sozinho. Em vez de vestir-se com as roupas dos sacerdotes, vai viver com roupa de camelo, amarrado com um couro na cintura. Aquilo devia feder horrivelmente, mas aí ele vivia desse jeito. Em vez de comer aquelas comidas sagradas dos sacerdotes, comia gafanhoto e mel silvestre. Então, João é o protótipo da ruptura. Ele rompeu com todos os padrões, tudo para chamar a atenção das pessoas para o que ele tinha para dizer. O que ele veio fazer era tão forte que ele não podia estar dentro do modelo de sociedade. Então ele quebra todos os padrões de sociedade. Mora no deserto, come daquele jeito, vive daquela forma, para que a pregação dele chamasse a atenção e ele não fosse confundido com os homens de sua época. E o que dizia a pregação de João? Do que falava João antes de Jesus aparecer? A pregação de João resumia-se em: arrependei-vos que o reino dos céus está próximo, endireitai as vossas veredas. Pedia para que as pessoas andassem na linha certa, para que não se desviassem, para que não fizessem coisa errada, para que aquele que fizesse coisa errada se corrigisse. Era isso que João pregava. Só que, para que ele pudesse dar um sentido de que as pessoas estavam imbuídas da sua doutrina e que estavam dispostos a seguir por um novo caminho, ele criou um instrumento para isso. Ele pegava as pessoas, levava para o Rio Jordão, mergulhava as pessoas e molhava essas pessoas dentro da água. E dizia que a partir daquele momento, ela surgiria da água como uma pessoa nova. Pronto. Era só o que a gente estava precisando. Aí a gente esqueceu tudo que ele falava e ficou só com o batismo. Ah, não, o bom dele é o batismo, hein? Isso aí que é o legal. Por quê? Porque a pregação de João me encaminhava para dentro e eu queria ir para fora. Portanto, é muito mais conveniente eu me manter como eu sou e fazer um batismo físico, do que eu dizer: não, eu vou mudar o meu proceder, eu vou transformar a minha forma de viver, eu vou ser uma pessoa diferente. Mas ele não fez isso. O que fez? Ele, na verdade, pregou para que as pessoas mudassem e ensinou o batismo apenas como um instrumento de adesão. Nós invertemos, tanto que o chamamos de João o Batista. O que importa dele é só o batismo. Mas tudo bem, veio Jesus, então agora quando eu for, eu vou mudar isso, porque quando eu for, eu vou levar uma mensagem tão contundente que as pessoas vão se convencer de que tem que mudar. O que aconteceu?
Durante 400 anos, nenhum profeta aparecia em Israel. O povo estava sedento por uma mensagem espiritual. O último profeta em Israel tinha sido Malaquias, 400 anos antes do nascimento de Jesus. O povo ávido por uma mensagem nova. Aí aparece Jesus. Aí, pessoal, vamos ver o que ele vai falar. Jesus sobe a uma montanha e vai fazer uma pregação. Seria a primeira pregação religiosa em Israel depois de 4 séculos. Todo mundo esperando o que ele ia dizer, e Jesus abre o seu discurso. A sua primeira frase pública é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ninguém esperava isso. Todo mundo esperava uma outra coisa, uma mensagem mais maravilhosa, mas ele foi falar exatamente isso, e o povo disse: mas meu Deus, o que é isso? O que ele está dizendo? Ninguém conseguiu alcançar o que ele estava querendo dizer naquela época. O que ele estava dizendo é que bem-aventurados são os pobres de espírito. Eu disse: mas como, gente? Pobre de espírito é uma pessoa que, coitada, é um pobre de espírito, né? Como que essa pessoa vai ter o reino dos céus? Quem tem que ter o reino dos céus são as pessoas que têm uma vida plena, uma vida cheia. Não. Jesus veio exatamente quebrar esse pensamento para dizer: os pobres de espírito é que são os que têm acesso ao reino de Deus. Porque ser pobre de espírito é quando você se reconhece pobre de espírito. É quando você diz assim: eu estou errado. Eu não deveria ter feito o que eu fiz. Eu erro. Eu fiz besteira. Eu preciso pedir desculpa. Esse que sabe que está errado, esse tem chance de mudar. Mas o outro que diz: não, eu sou certo, minha família está toda errada. Igual aquela mãe que pega a foto do filho marchando no 7 de setembro e diz para o marido assim: olha, meu bem, aqui essa foto do 7 de setembro, o nosso filho é o único de passo certo em todo o pilotão, né? Porque todo mundo está errado, só eu que estou certo. Se eu sou o único certo e todo mundo está errado, desconfie que você pode ser o errado e está todo mundo certo. Quanto mais gente estiver certa ao seu redor, mais chance tem de você ser o errado, tá? Mas isso é o pobre de espírito, e a pessoa diz assim: gente, eu errei. Enquanto você achar que você é a bala que matou Kennedy, que você é a última bolacha do pacotinho, você não vai mudar. Porque como que você vai mudar se você está certo, gente? Você chega em casa: meu marido é um idiota, meu coitado, ele está enganado. E não vai mudar. Não vai mudar porque está certo. Para eu mudar, eu preciso de uma condição: ter a compreensão de que eu estou errado. Então eu tenho que ser pobre de espírito. Se eu for pobre de espírito, é quando eu digo: não, eu preciso me consertar, eu estou com defeito, preciso arrumar o meu defeito. Se nós não fizermos isso, não vai. E Jesus teve uma preocupação enorme de destacar para nós a importância de nós trabalharmos o nosso eu interior. Tem um capítulo do Evangelho de Mateus, é o capítulo 13. Nesse capítulo, Jesus conta 7 parábolas, uma atrás da outra. E ele conta uma parábola assim: e propôs-lhe outra parábola, e vem outra. Propôs-lhes outra parábola, e vem uma atrás da outra, 7. São chamadas as 7 parábolas do reino. Nessas 7 parábolas, ele está falando sobre o reino de Deus. E ele começa sempre assim: o reino dos céus é semelhante a... e toma a parábola. Aí vem a outra: o reino dos céus é semelhante a... tome parábola. Uma atrás da outra, 7. Aí vem a parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, depois vem a parábola a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola de grande valor, a parábola do fermento, vem a parábola das redes, que ele tira as redes do mar. Então são 7 parábolas ao todo que ele vai citar aí. E há uma curiosidade, é que todas essas parábolas, elas convergem para o mesmo ponto. A parábola do semeador, botaram a semente na terra. A parábola do joio e do trigo, botaram a semente na terra. A parábola do fermento, botaram o fermento na massa.
A parábola do tesouro escondido, o tesouro estava dentro do campo. A parábola da pérola de grande valor estava dentro da ostra. A parábola da rede, os peixes estavam dentro do mar. Em todas as parábolas, ele quer falar que o que ele está tratando está dentro de alguma coisa. Em outras palavras, o reino dos céus está dentro. Mas ninguém entendeu. Mesmo ele dizendo que estava dentro, as pessoas foram para fora. A gente não consegue entender, mesmo o governador planetário vindo, nós não conseguimos entender que a mensagem é para dentro e não é para fora, que o objetivo é a mudança interior. Nós não conseguimos entender isso. Nós somos tão complicados, mas tão complicados, que nós pegamos a mensagem de Jesus e dissemos, olha, essa mensagem é muito boa. Então, como ela é muito boa, nós vamos adorar o mensageiro. E nós passamos a adorar o mensageiro ao invés de viver a mensagem. Se perguntasse, o que diz a mensagem? A mensagem eu não sei, só sei que o mensageiro tem que ser adorado. Do que ele falava? Não faço a menor ideia, mas tem que adorar o mensageiro. E se você não adorar o mensageiro, eu mato você. Nós passamos a matar pessoas em nome do Cristo. É uma coisa completamente louca, porque em nome do amor eu te mato, né? Quer dizer, é totalmente insano, mas nós não conseguimos entender. Ao invés de vivermos a mensagem dele, nós colocamos esse mensageiro Jesus no altar, divinizamos a sua imagem, mas esquecemos de viver o que ele falava. O mais importante era não cultuá-lo, mas viver o que ele estava dizendo. Falar sobre o amor, perdão, era tratar as questões daquilo que ele apresentava como verdade, ao invés de nós nos abraçarmos com tantas loucuras que o mundo nos apresenta. Nós, então, mais uma vez, ao invés de irmos para dentro, fomos para fora. O próprio islamismo, ele possui um pensamento muito interessante. Todos os homens adultos que tiverem condições devem fazer uma viagem a Meca, pelo menos uma vez na vida. Isso está como um dos mandamentos no Alcorão. Mas qual o objetivo de você ir a Meca? Só para conhecer, fazer turismo, olhar a Caaba, ficar rindo? Olha, não é isso. O objetivo é porque ir a Meca é ir para um programa de autoconhecimento. Todos os que vão a Meca nessa atividade, eles fazem uma imersão. A pessoa não vai para voltar, ela vai e fica dias, semanas, onde ela emerge para fazer um processo de autoconhecimento. Quem sou eu? O que eu penso de mim mesmo? O que eu preciso mudar? Quais são as pessoas que eu não gosto? Para que eu consiga fazer uma mudança da minha vida. Esse é o meu objetivo. E quando a pessoa faz essa viagem, que ela volta, ela ganha um título no islamismo. Ela passa a se chamar Hajj. E ganha uma touquinha branca. Todo mundo, vocês virem com aquela touquinha branca na cabeça, muçulmano, é porque já foi a Meca, já fez a viagem para dentro, já mergulhou no seu mundo interior para fazer a sua transformação. Pode ser que não tenha mudado, mas que fez o exercício, fez. Então, nós ficamos perdidos, porque são incontáveis as tentativas de nos enviar para dentro e a gente vai para fora, vai para dentro, vai para fora, vai para dentro, vai para fora. Até que, no século XIX, nós tivemos a oportunidade da doutrina espírita, graças a Deus. Aí a doutrina espírita veio com uma proposta totalmente diferente. Porque essas outras doutrinas todas, elas são doutrinas herdadas, elas foram nos entregues prontas. O mensageiro chegou e disse, olha, a doutrina é essa aqui. Então, Buda, Krishna, Sócrates, Confúcio, Lao Tse, Hermes Trismegisto, quem mais você quiser lembrar, todos tiveram a doutrina pronta e disseram, tá aqui, a doutrina é essa aqui. E aí você segue essa doutrina. A doutrina espírita não foi assim. Allan Kardec não foi nenhum iluminado, disse, olha, gente, recebi a doutrina, vou colocar no livro. Não é assim. Ele foi juntando como num quebra-cabeça, peça por peça, ajuntando cada pedacinho para poder chegar a uma lógica do entendimento. Cada pedaço encaixando, olha, esse aqui, encaixa aqui e tal, para compor um corpo de doutrina que parecia lógico.
E o mais surpreendente é que quando esse corpo de doutrina ficou concluído, em que pese Kardec não ter se baseado em nenhuma ideia preconcebida, as suas verdades básicas são muito semelhantes às verdades básicas das doutrinas antigas. É claro que o método é diferente. Hoje a doutrina tem uma condição muito mais abrangente de interpretação e de análise de fenômenos, porque naquela época do Bhagavad Gita não tinha a ciência que tem hoje para a gente poder interpretar, perguntar o que é que o Bhagavad Gita fala sobre clonagem. Não tem nada sobre clonagem lá, porque não tem. Então você tem condição de fazer um aprofundamento muito mais interessante dentro da doutrina espírita. Mas quando a doutrina espírita surgiu, os vários pesquisadores que compuseram a base do pensamento espírita, e aí posso citar aqui Ernesto Bossano, Gustave Gelley, Camille Flammarion, Gabriel Delany, Alexander Aksakov e tantos outros, enxergaram na doutrina espírita apenas um fenômeno mediúnico, um aspecto científico. Apenas 2 enxergaram consequências morais naqueles fenômenos. Um foi Allan Kardec e o outro foi Leon Denis. Allan Kardec teve a grandiosidade de enxergar aquilo e dizer, mas isso é muito interessante. Se é verdade que as almas dos homens maus estão assim, então é porque ser mau não é bom. Então, o que foi que você fez para estar desse jeito? Agora, pega a alma dos que foram bons. Como é que eles estão? Estão bons? Então, é sinal de que ser bom é bom. E aí começa a construir um código de conduta a partir daí. Essa percepção de que a doutrina, ela não era simplesmente um conjunto de manifestações espirituais, mas um chamamento a uma verdade comportamental muito mais interessante, a gente vai encontrar de maneira muito forte na obra de Kardec. Se você pegar a obra dos outros autores clássicos, isso é mais atrofiado, à exceção de Leon Denis, que também tem um desdobramento bem interessante do ponto de vista moral. Então, quando Kardec constrói a doutrina, ele descobre que o grande eixo dela não era simplesmente falar que existia vida após a morte, que o grande objetivo da mensagem espírita era a transformação moral do homem, a reforma íntima. Então, a transformação moral é o cerne de tudo aquilo que o Espiritismo traz. Nós, às vezes, nos iludimos achando que o Espiritismo existe para nos ensinar que existe reencarnação, lei de causa e efeito, imortalidade da alma, pluralidade dos mundos. Não. Isso são ferramentas para nos convencer a mudar. Esses princípios doutrinários existem para que a gente se convença que temos que ser diferentes. É para que eu me convença disso. Vou dar um exemplo. A pessoa lê o Evangelho e está lá escrito: amai os vossos inimigos. Isso eu não vou amar isso aqui não. Essa parte aqui eu vou pular, porque isso aqui é muito difícil. Ou então, amai o próximo. Isso aqui eu vou dar para eu fazer. Eu vou amar o próximo, dá, que eu vou amar só o próximo. Esse aqui eu não sou. O próximo, esse aqui eu não quero ainda, só o que vier depois. Então, a gente tem dificuldade de amar. Não, mas eu não posso perdoar fulano. Não, eu tenho tanto ódio de fulano, tanto ódio, eu não consigo perdoar, eu tenho ódio demais. E as pessoas dizem, não, a palavra de Jesus não me convence. O que diz a doutrina espírita? Não, você tem que amar o seu inimigo. Mas eu não quero, tudo bem. Não quer, está ótimo. Mas lembre-se, odiar é marcar encontro. Então, se você quer reencontrar com seu desafeto, odeie bastante. Porque você aí vai ter a chance de encontrar com ele amanhã. Não, então eu não quero, então mude. Perdoe para desatar o laço. Mas se eu perdoar, bonito, ele faz, eu perdoo e ele vai no bem bom. Não, porque segundo a lei de causa e efeito, o mal está dentro de nós. O mal não está na minha relação com o outro. Eu carrego o mal dentro de mim. Quando eu perdoo alguém, eu apenas me retiro do circuito sem a necessidade de reencontrar com ele. Mas ele carrega dentro de si as responsabilidades que lhe são próprias. Não é o meu perdão que isenta de culpa o outro. O meu perdão reduz significativamente a chance do reencontro. Você quer reencontrar com seu desafeto? Não. Então perdoe. Tire ele do coração, porque você, pensando no seu desafeto, você fica com a sua mente imantada na dele. Quando chega na hora da reencarnação, a chance de se reencontrar é mais alta. Então solta. Você não quer reencontrar? Solta.
solta o pobrezinho, solta ele para lá. Porque se você ficar agarrado na pessoa que você odeia, você está marcando encontro para a próxima existência. E sem querer assustar ninguém, quando a gente odeia alguém, nós temos uma grande chance de renascer numa família junto com essa pessoa. E quando a gente odeia um grupo social, a gente renasce dentro desse grupo social que a gente odeia. Eu confundi vocês? É assim, ó. Quem tem ódio do Avaí, torça pelo time pelo menos uma vez no ano, para não nascer lá. Então é assim, se você odiar uma coisa, você tem uma tendência muito grande de nascer dentro daquilo. Então não odeie, odeie pouquinho, né? Odeia muito. Por quê? Porque se você tiver uma vida de ódio a alguma coisa, você está se comprometendo a renascer no meio deles. Se odiar alguém, vai nascer junto com essa pessoa em algum lugar, né? Imagine que você odeia corintianos e odeia um corintiano em particular, vai nascer irmão dele dentro de uma família corintiana. Esse é um espetáculo. Então, resultado, a doutrina espírita traz instrumentos para que a gente consiga fazer a mudança. E essa mudança não é para fora, é para dentro. E o que foi que o movimento espírita fez? O movimento espírita, mesmo sabendo que o objetivo da doutrina espírita é a transformação moral, se agarrou numa outra frase de Kardec para não fazer a transformação moral. Disse: fora da caridade não há salvação. Então nós passamos a fazer um monte de coisa para fora para não fazer para dentro. Então a gente trabalha para fora, faz panelão, faz sopa, faz agasalho, faz não sei o quê, mas tudo com ódio. Está costurando, está fazendo enxoval dentro da casa espírita. E na hora que está costurando, está com a outra falando. A antipática não veio hoje. Quer dizer, não faz o menor sentido, porque o trabalho não é para fora, o trabalho é para dentro. O trabalho não é para fora. Agora, é claro que se você se transforma, você faz. Nós não estamos sendo chamados para fazer, nós estamos sendo chamados para sentir. Só que quem sente faz. Agora eu posso fazer sem sentir. Eu não estou dizendo para ninguém parar de fazer as coisas. Eu estou dizendo para que a gente sinta para fazer com prazer. E esse fazer não significa necessariamente que a gente esteja fazendo uma convocação para um engajamento extraordinário em que nós nos tornemos baluartes da transformação moral. Não precisa isso. A mudança que nós temos para fazer é bem mais perto de nós. Nós, às vezes, não nos damos conta de que é nosso espaço familiar que estão os nossos maiores desafios e os nossos maiores chamamentos para a mudança. Porque, às vezes, é muito fácil você viver numa família, assim, olha, minha família ninguém me entende, então eu vou para a rua, eu faço isso, faço aquilo, mas em casa eu sou de mal com todo mundo, mas eu acho que eu estou ótimo. E assim, é uma coisa ilógica, porque a gente estaria achando que Deus errou, porque Ele me deu um grupo familiar com o qual eu não preciso conviver. É ilógico. A primeira tarefa nossa deve ser a convivência no ambiente doméstico. Ali estão, eu não estou falando assim, ali está o desafio, o sacrifício, a renúncia, as lágrimas, não precisa todo esse sofrimento, esse drama todo, mas que a gente conviva e que sinta prazer na convivência dos nossos entes queridos, que a gente sinta prazer na convivência com eles, sabe? Porque o que acontece muitas vezes é que a gente quer que os nossos filhos sejam todos maravilhosos, todos lindos, que a gente chegue em casa, esteja todo mundo banhado, perfumado, passado talco, na porta nos esperando, cantando aos pés do monte, quando a gente chega, não vai ter isso. Que o marido seja aquela coisa maravilhosa, que quando a gente apareça na esquina, ele já venha jogando pétala de rosa até dentro. Não vai acontecer, não vai acontecer. Mas a gente precisa aprender a conviver com as pessoas que são difíceis, são diferentes. É esse o desafio. É eu conseguir fazer uma releitura das coisas.
É eu conseguir fazer essa releitura. Veja, não é da gente dizer assim, e agora eu tenho que fazer isso, porque, meu Deus, é um sofrimento, uma dor no meu coração. Não é isso. Mas é nós entendermos o que a doutrina espírita fala, para que a gente mude. O objetivo é mudar. A gente vem desde lá do Krishna, lutando, se esbagaçando tudo, e não muda, não muda. Não tem mais, não existe mais o que dizer. Não existe. Vocês assim, então eu quero que os espíritos venham e digam, já disseram. Não tem mais, nós não podemos esperar por nenhuma outra informação que seja mais clara do que essa. É para ir para dentro, não é para ir para fora. Então, com relação à nossa família, é a gente pegar o conhecimento espírita que tem, e a gente olhar as pessoas que fazem parte do nosso grupo familiar, e não é para dizer isso para a pessoa, mas é para você pensar dentro do seu coraçãozinho de verdade. Não é para falar de boca para fora, de verdade, olhar para a pessoa e dizer, em vez de olhar, porque a gente gosta muito de olhar para a filha e dizer, meu Deus, isso é uma cruz que eu carrego, meu Deus do céu. Sogra então, coitada, assim, oh meu Deus, por que não vai de uma vez, né? Ao invés da gente fazer isso, você olha para a pessoa e, tomando o conhecimento espírita que você tem, você olha e diz, você é a minha grande oportunidade de crescer. Mas não é para dizer assim, porque você é uma cruz, não é esse sentido, mas é, porque se eu conseguir conviver com você e retirar as lições que eu preciso, que coisa maravilhosa, que coisa ótima se eu conseguir fazer isso. Então a gente precisa aprender a conviver com as pessoas, com as dificuldades que ela tem, aprender a conviver com o que é difícil, aprender a conviver com o que é imperfeito. Meu filho é drogado, mas é o filho que eu tenho. A minha mãe é problemática, mas é a mãe que eu tenho. E daí, gente, nós temos que acabar com essa história de que família de espírita é família de propaganda de margarina. Não é propaganda de margarina, que fica todo mundo rindo, sabe, tomando café da manhã. Não é, tem defeito, tem problema, um tem vício, um é problemático, o outro é perturbado, mas e daí? É a nossa família real, isso é a nossa realidade. Você vai querer fugir da realidade que você tem? Você vai querer mentir da realidade que é a sua? Não faz o menor sentido nós criarmos uma ilusão. Nós estaremos mentindo para nós mesmos e deixando de aproveitar a oportunidade da mudança. Sabe, existe na literatura espírita uma mensagem até pouco conhecida, está na Revista Espírita, de 1865, mês de agosto, página 340 no livro da FEB. Procurem lá, chama-se A Chave do Céu. Nessa mensagem, Lacordaire, que é quem assina a mensagem, ele faz uma escada de como deve ser a caridade dentro de casa. Ele diz o seguinte, você tem que fazer caridade. Então, qual é a escala? Quem eu tenho que atender primeiro? Quais são as primeiras pessoas que tenho que atender? Ele diz, número 1, cônjuges e filhos. Esses devem ter a nossa primeira atenção. Então, marido, esposa, filhos, são as primeiras pessoas que você tem que cuidar. Não pode desistir daqueles que Deus nos deu para que fossem nossos. Todo tipo de parente que não pode ser a gente nunca desiste. Não tem ex-pai, não tem ex-mãe, não tem ex-filho. A gente não desiste dessas pessoas. Por mais que elas sejam difíceis, não desista. Se ficou difícil demais, bota ele para morar no outro canto e você apoia ele no outro canto, mas não larga a pessoa, não abandone as pessoas. Porque o livro Evangelho segundo o Espiritismo diz que quando você abandona alguém, porque a pessoa é ingrata, você desacelera a evolução dela, porque ela chega no mundo espiritual e diz, eu dei errado porque me abandonaram. Mas quando você não abandona, mesmo que o cara seja um cara difícil, quando ele chega lá e sente tanto remorso pelo bem que ele recebeu e o mal que ele devolveu, que isso estimula com que ele avance. Então, você não desistir do outro é muito importante para que ele não tropece e não pare de caminhar. Porque quando a gente desiste do outro, na verdade está desistindo de nós mesmos, da nossa própria história. Então, o primeiro degrau é cônjuges e filhos. Esses são os primeiros que a gente tem que cuidar. Se esforçar, amá-los, entendê-los.
Degrau número 2, diz o texto, os autores dos vossos dias. Quem são os autores dos nossos dias? Pai e mãe. E por que não põe pai e mãe, que era mais curtinho? Porque vai escrever autores dos vossos dias. Porque você pode ter sido criado por uma tia, por uma avó, por uma madrinha, por um padrinho. Então é esses, os que te cuidaram, te alimentaram, te protegeram nos primeiros dias. Você deve a eles a sua gratidão. Tem que cuidar de pai e de mãe. Hoje nós estamos com o envelhecimento acelerado da nossa população. Não vai ser pouco usual nos nossos lares nós termos que conviver com pessoas sequeladas com a idade. Lidarmos com idosos com Alzheimer, idosos com AVC, idosos que têm dificuldade de locomoção, idosos com dificuldade de visão. Isso vai ser comum. Então nós temos que nos preparar para isso e acolher, gente, sem inventar tanta história diferente. O Espiritismo é simples, é você entender a que propósito você veio, é esse que é o grande objetivo. Então, o segundo degrau, mãe e pai, os autores dos vossos dias. Degrau número 3, irmãos consanguíneos, que a gente acha que perde o vínculo depois que casa. Errado. Diz a mensagem que nós continuamos tendo que ter preocupação com essas pessoas. Degrau número 4, os amigos do coração. A gente cuidar dos outros, a gente se cuidar, se visitar, se ajudar, se confraternizar, estar próximos. Nós precisamos disso. E degrau número 5, os pobres de todos os matizes, a começar pelos mais miseráveis. Nós invertemos, nós colocamos os pobres no começo e jogamos a família para o final. Está tudo errado. Tem que desinverter essa pirâmide. Nós temos que cuidar dos pobres? Temos, porque precisamos disso. Eles precisam de ajuda, mas nós temos um dever inalienável com as nossas famílias. E se nós pegarmos todas essas mensagens, todas, desde lá de trás do Mahabharata, o Bhagavad Gita, todos, e fizermos uma síntese e dissermos, me resume isso numa frase. A frase é amar. Esse é o propósito. Nós não viemos para outro objetivo. Nós viemos para amar. E a mensagem espírita chegou para desnudar diante dos nossos olhos que a mensagem da hora é que nós sejamos capazes de amar os que nos foram dados como parentes, os que nos foram oferecidos para o nosso espaço de convivência, precisam buscar retirar de nós grandiosidades que a gente não quer entregar. Nós já temos tesouros de alma e não queremos dividir. Aprendamos a dividir o amor que a gente tem dentro de nós. Esse é o chamamento que a doutrina espírita traz. Então, quando o Espiritismo nos fala que a transformação moral, que a reforma íntima é a grande razão do sentido de todas as coisas, é porque realmente nós temos que descobrir o propósito das nossas existências. Por que foi que eu nasci? Quem tem família já sabe por que nasceu. Porque tem um grupo familiar que está próximo e já sabe o que precisa oferecer. A doutrina espírita vem exatamente para isso. E quem não tem família, tem pessoas em seu redor que também não têm. Então, junte com esses que não têm e construa uma nova família, já que você não possui. Essa é a grande chamada que o Espiritismo tem para nos fazer. Que a gente, portanto, não procure fazer tantas coisas do lado de fora de nós, mas que a gente faça do lado de dentro. Que a gente mergulhe no nosso eu, analise os nossos pensamentos, mudemos a nossa maneira de enxergar as pessoas, de enxergar a vida. Olhemos os nossos familiares e as pessoas que possam ser difíceis como a grande oportunidade que eu tenho para conseguir me levantar. Não é de hoje que o governador planetário vem nos chamando pelas diversas doutrinas, épocas, eras, religiões, livros religiosos, para que a gente desperte, acorde para isso, faça a nossa transformação moral, mude os nossos pensamentos para que a gente tenha acesso à felicidade que já é nossa desde o princípio, só falta a gente querer receber. Que a gente pense dessa forma e aproveite a oportunidade que Deus nos está dando com a mensagem que a doutrina espírita nos traz. Muito obrigado, gente.